O filho de Arthur Bell implorou para que ele não fosse à reunião do condado. Pai, por favor, disse ele, parado ao lado da mesa da cozinha, onde o velho mapa do riacho estava aberto debaixo de uma caneca de café. Aquelas pessoas têm engenheiros, têm relatórios. Você entrar lá com esse papel velho só vai fazer com que riam de você. Arthur olhou para o mapa e não disse nada. O papel estava amarelado, macio nas dobras, marcado com linhas de lápis que seu pai havia desenhado quase 70 anos antes. Para seu filho, era constrangedor. Para o conselho do condado, não valia nada. Para os engenheiros que construíam a nova ponte, aquilo nem sequer era uma prova. Mas Arthur sabia exatamente o que aquelas linhas significavam. Ele sabia por onde o riacho corria antes da enchente de 1957. Sabia quais árvores um dia tinham ficado ao longo da antiga água. E sabia que a nova ponte estava sendo construída sobre um terreno que apenas parecia sólido. Então ele vestiu seu velho casaco de trabalho, pegou o mapa e entrou numa sala cheia de pessoas já preparadas para rir. Elas pararam de rir quando a ponte se moveu. Se histórias sobre pessoas esquecidas, promessas antigas e aquele tipo de sabedoria que o mundo descarta rápido demais significam algo para você, considere se inscrever. Porque o que aconteceu no condado de Miller não foi apenas sobre uma ponte, um mapa velho ou um velho teimoso. Foi sobre a verdade esperando debaixo da terra, muito depois de todos acharem que ela havia sido enterrada. A sala de reuniões do condado de Miller cheirava a carpete velho, café queimado e chuva secando em casacos de trabalho. Quando Arthur Bell entrou, todas as cadeiras dobráveis já estavam ocupadas. Fazendeiros alinhavam-se junto à parede do fundo. Comerciantes ficavam perto das janelas e os homens da equipe da ponte sentavam-se na frente. À mesa central estava o comissário Ray Whitcomb, com uma caneta prateada ao lado dos papéis. Ao lado dele estava Mark Hanson, o engenheiro-chefe, botas limpas, óculos afiados e o rosto calmo do homem mais inteligente da sala. Daniel Bell seguiu o pai, mas ficou meio passo atrás. Arthur percebeu. Ele não o culpou. Daniel tinha quase 50 anos, mas um homem ainda se sentia com 12 quando uma cidade inteira esperava para ver seu pai passar vergonha. Arthur avançou pelo corredor, com os joelhos doloridos, o mapa dobrado pressionado sob o braço como algo frágil e vivo. O comissário Whitcomb ergueu os olhos com um sorriso cauteloso. Arthur, disse ele, nós já analisamos sua preocupação por escrito. Vocês analisaram uma carta, disse Arthur. Não analisaram o terreno. Algumas cabeças se viraram. Mark recostou-se. Sr. Bell, nós valorizamos a contribuição local, de verdade, mas este projeto passou pela revisão do condado, pela inspeção estadual e por análise geotécnica. O alinhamento da ponte está definido. Arthur desdobrou o mapa. A sala mudou antes que alguém falasse. Não porque o mapa parecesse impressionante, parecia algo tirado de uma gaveta antiga. Papel da cor de chá fraco, marcas de lápis desbotadas, álamo, erosão, bueiro antigo, argila mole, Bell Creek Antesta Enchanta. Alguém perto da frente riu. Arthur ouviu. Daniel ouviu também. Seu rosto se contraiu. Atrás de Mark, a planta oficial do local brilhava na parede. Linhas azuis, etiquetas, amostras de solo e uma linha vermelha bem organizada, mostrando onde a nova ponte cruzaria o terreno baixo a leste da Rota 16. Ao lado dela, o mapa de Arthur parecia uma lembrança fingindo ser prova. Senhor, disse Mark com delicadeza, esse é o mapa a que o senhor se referiu na sua carta. Ei, e quem o preparou? Arthur olhou para as marcas de lápis. Meu pai. O riso veio de novo, mais espalhado desta vez. O comissário Whitcomb levantou a mão como se quisesse pará-lo, mas não rápido o bastante. Meu pai era chefe da equipe de estradas daqui em 57, disse Arthur. Depois da enchente de março, o riacho se deslocou para o oeste e depois foi aterrado quando reconstruíram o leito da estrada. O levantamento de vocês mostra o que o terreno mostra agora. Isto mostra o que ele era antes de a água ser enterrada. A voz de Mark esfriou. A água não é enterrada, Sr. Bell. Ela drena, evapora ou se move pelo solo de acordo com a declividade. Arthur apontou para a planta projetada. Aquele pilar leste vai passar direto pela antiga curva do riacho. Um empreiteiro balançou a cabeça. Não há riacho ali.
Não em cima, disse Arthur. As pessoas sorriram, já certas de que o velho estava confuso. Mark levantou um apontador a laser. Fizemos sondagens até 28 pés nos pontos dos pilares. O relatório de solo não indica um canal ativo. Vocês perfuraram direto para baixo, disse Arthur. Riachos não correm direto para baixo. Desta vez assalariu. Alguém murmurou. Engenharia de bom senso de cavalo. Outra voz disse. Talvez devêssemos construir isso com uma pá e uma oração. Pai, sussurrou Daniel. Arthur manteve os olhos em Mark. Não estou pedindo que parem a ponte, disse ele. Estou pedindo que movam aquele pilar 12 pés para o oeste ou cortem um desvio de drenagem antes de concretarem ao redor dele. O comissário Whitcomb inclinou-se para a frente. Arthur, mover um pilar não é como mover um mourão de cerca. Não, disse Arthur. Custa mais. Essa não é a questão. Será a questão depois. A sala ficou em silêncio. O condado de Miller esperava há anos por aquela ponte. A antiga travessia da Bell Creek Road havia se estreitado para uma única faixa depois de erosões. Ônibus escolares desviavam 6 milhas. Caminhões de fazenda passavam devagar. Aquela ponte deveria provar que o condado ainda conseguia construir algo útil e moderno. Já havia planos para a cerimônia de inauguração, fotografias e uma placa. O nome de Ray Whitcomb deveria estar nela. Mark disse, Sr. Bell, com todo respeito, sua preocupação se baseia em um desenho familiar não documentado. Arthur olhou para o mapa. Ele poderia ter contado a eles o que seu pai havia perdido ali. Poderia ter contado que um dia existiu outro relatório. Poderia ter dito que Thomas Bell havia alertado aquele condado para não fingir que a água esquecia seu caminho. Mas Arthur aprendera que algumas salas não ouviam dor até o dinheiro começar a se mover. Então ele dobrou o mapa com cuidado, uma dobra de cada vez. Depois olhou para as autoridades, para o engenheiro, para o empreiteiro e, por fim, para seu filho. Eu disse o que vim dizer. O comissário Whitcomb assentiu, aliviado. Agradecemos sua participação. Arthur virou-se para o corredor. Daniel caminhou ao lado dele, rosto vermelho, olhos baixos. Eles saíram sob o zumbido fluorescente e o arrastar das cadeiras. Ninguém os seguiu. Lá fora, a chuva batia no telhado e escurecia a calçada. Para além do gramado do fórum, Arthur viu a linha negra dos álamos se curvando ao longo do campo baixo. Daniel parou perto da caminhonete. Pai, disse ele em voz baixa, por que você teve que fazer desse jeito? Arthur abriu a porta do motorista, mas não entrou. Por um momento pareceu mais velho, menor também. Não por causa dos anos, mas por carregar uma verdade por mais tempo do que qualquer outra pessoa se importava em lembrar. Então ele olhou para leste, na direção do canteiro da ponte além das árvores escuras. Quando aquele pilar leste começar a inclinar, disse Arthur, não deixe que culpem a chuva. Arthur Bell não dormiu muito naquela noite. A chuva batia contra a janela da cozinha, suave e constante, do jeito que fazia nas noites em que ele era menino e seu pai voltava para casa com lama nas calças e cascalho do condado nas bainhas das botas. Arthur sentou-se sozinho à mesa com uma única lâmpada acesa, o velho mapa do riacho aberto sob suas mãos. Daniel havia ido embora de carro sem dizer muita coisa. Aquele silêncio incomodava Arthur mais do que a raiva incomodaria. A raiva podia ser respondida. A vergonha simplesmente ficava ali. O mapa agora era fino, amarelo nas dobras, gasto e macio, de tantos anos sendo aberto e fechado. No topo, no lápis de seu pai, havia 3 palavras que Arthur sabia de cor. Bell Creek, março de 1957. Thomas Bell não era um homem de faculdade. Não falava em termos de engenharia. Não saberia o que fazer com um tablet, uma imagem de satélite ou um modelo de solo impresso. Mas Thomas conhecia a água, sabia como ela se movia depois de 3 dias de chuva. Sabia quais valas mentiam em agosto e quais campos ficavam perigosos em março. Sabia que um riacho podia desaparecer debaixo do cascalho e ainda continuar viajando. Arthur aprendeu isso no banco do passageiro de um caminhão da equipe de estradas do condado. Ele tinha 12 anos durante a enchente de 1957. O condado de Miller já tinha visto enchentes antes, mas nenhuma como aquela. Água marrom cobriu cercas. Caixas de correio ficaram inclinadas. Um bezerro foi encontrado tremendo numa varanda a quase meia milha de seu pasto. Thomas atravessou aquilo com uma pá, correntes, 2 lanternas
e uma garrafa térmica de café que esfriou antes do meio-dia. Depois que a água baixou, ele levou Arthur até a Bell Creek Road. O riacho havia se arrancado de seu antigo leito, cortado pelo campo baixo e deixado para trás uma curva de argila mole e cascalho enterrado. Para qualquer pessoa passando por ali um mês depois, o terreno teria parecido assentado. Para Thomas, parecia um aviso. Ele ficou com as botas afundadas na lama e apontou para uma linha de álamos. "Vê aquelas raízes?" disse ele. Arthur assentiu. Embora tudo o que visse fosse destruição. "Elas crescem onde o riacho as alimentou", disse Thomas. "Árvores lembram da água melhor do que os homens." Naquela noite, Thomas sentou-se à mesa da cozinha, virou uma fatura de ração e começou a desenhar. Marcou a antiga curva do riacho, a nova erosão, a argila mole, o bueiro que havia suportado pressão demais e o terreno que nunca deveria sustentar um leito pesado de estrada sem drenagem por baixo. Ruth Bell colocou café ao lado dele e não disse nada. Ela sabia quando seu marido não estava desenhando um mapa. Ele estava tentando impedir alguém de cometer um erro. Na semana seguinte, Thomas levou aquele papel ao escritório do condado. Foi aí que o problema começou. O condado queria reabrir a Bell Creek Road rapidamente. Fazendeiros precisavam de acesso. Ônibus escolares precisavam de rotas. Verbas emergenciais tinham prazos. Um empreiteiro de Jefferson City prometeu que conseguiria reconstruir o leito da estrada depressa se o condado não deixasse velhas preocupações com lama atrasarem o serviço. Thomas disse a eles para não colocar aterro sobre a antiga curva do riacho sem abrir um desvio de drenagem adequado. No começo, chamaram-no de cauteloso. Depois o chamaram de difícil. Depois o chamaram de obstrucionista. Arthur se lembrava de ter ouvido essa palavra através da parede do quarto certa noite, enquanto sua mãe sussurrava para seu pai. Na época, ele não sabia exatamente o que significava, apenas que fazia a casa parecer menor. O condado construiu o leito da estrada mesmo assim. Por um tempo, nada aconteceu. Essa era a crueldade das más decisões. Às vezes elas esperavam tempo suficiente para fazer homens cuidadosos parecerem tolos. No fim do verão, a estrada parecia boa. Grama crescia nas margens. Caminhões atravessavam sem problema. Homens no restaurante brincavam que Thomas Bell tinha visto fantasmas na lama. Alguém disse que ele amava suas linhas de lápis mais do que amava o progresso. Então veio a erosão na primavera seguinte. Não foi grande o bastante para virar manchete. Apenas o suficiente para rasgar o acostamento, rachar a borda e forçar reparos para os quais o condado não tinha orçamento. Thomas disse que a água estava se movendo por baixo do aterro, exatamente onde ele havia avisado. O condado disse que a equipe de estrada havia compactado a base de forma errada. Àquela altura, a história já havia escolhido seu vilão. Thomas perdeu o cargo de chefe da equipe antes da colheita. Depois disso, consertou celeiros, galpões de trator, portões de cerca e bueiros particulares para homens que ainda confiavam nele em silêncio, mas não o defenderiam em público. Essa foi a parte que ficou com Arthur por mais tempo. As pessoas acreditavam em Thomas quando suas próprias terras estavam alagando. Duvidavam dele quando uma sala do condado exigia coragem. No dia em que Thomas voltou para casa sem a jaqueta do condado, ele não gritou, não xingou ninguém. Apenas pendurou a jaqueta no cabide perto da porta e ficou olhando para ela. Ruth perguntou se ele queria jantar. "Daqui a pouco", disse ele. Então ele dobrou o mapa, colocou-o dentro de uma lata de farinha na prateleira de cima da despensa e nunca mais o levou ao escritório do condado. Mas nunca o jogou fora. Arthur cresceu vendo o que aquele tipo de silêncio fazia com um homem. Seu pai ainda notava tudo. Conseguia ouvir água debaixo de uma estrada antes que qualquer outro visse o dano. Conseguia dizer a um fazendeiro onde colocar pedra apenas observando como as poças secavam. Mas deixou de oferecer a verdade em salas onde os homens já tinham decidido qual verdade cabia no orçamento. Anos depois, o próprio Arthur se tornou chefe da equipe de estradas. Respeitava niveladoras melhores, concreto mais forte, bueiros aperfeiçoados e levantamentos mais limpos. Ele não era contra o progresso. Passara a vida ajudando estradas a se tornarem mais seguras. O que ele nunca confiou foi na arrogância vestida de progresso. Depois que Thomas morreu, Ruth tirou a lata de farinha da despensa e a entregou a Arthur. Ele não guardou muitas coisas.
disse ela, mas guardou isto. Dentro estava o mapa dobrado e seco, esperando. Agora, aos 81 anos, Arthur estava sentado sob a lâmpada da cozinha, enquanto a chuva se movia novamente pelo condado de Miller. O canteiro da ponte ficava a quilômetros dali, além dos campos escuros e da linha de velhos álamos, mas ele conseguia ver, lunamente com tanta clareza, quanto se estivesse de pé lá. O condado achava que ele tinha ido àquela reunião para defender um pedaço de papel velho. Eles estavam errados. Ele tinha ido porque Thomas Bell estivera certo por quase 70 anos, e o chão finalmente estava pronto para falar por ele. Pela manhã, Arthur levaria o mapa de volta para fora. Não para discutir com o condado, para ler a terra outra vez antes que a ponte fizesse isso por eles. Às 7 da manhã seguinte, Arthur Bell já estava parado na beira do canteiro da ponte. A chuva havia parado antes do amanhecer, deixando o mundo lavado, cinzento e quieto. Uma névoa baixa pairava sobre o campo a leste da Rota 16. A ponte inacabada erguia-se da lama como uma promessa cumprida pela metade, suas formas de concreto escuras de umidade, suas barras de aço apontando para o alto no ar pálido da manhã. Arthur estacionou sua velha caminhonete ao lado de um recuo de cascalho, longe o suficiente do portão da obra para que ninguém pudesse acusá-lo de invasão. Então abriu a porta do passageiro e tirou o mapa. Ele não o desdobrou depressa. Alguns homens abriam papéis importantes como se estivessem tentando provar algo. Arthur abriu o mapa de seu pai como uma pessoa abre uma carta dos mortos. As marcas de lápis estavam desbotadas, mas para Arthur ainda eram claras. Uma linha curva mostrava o antigo riacho antes da enchente de 1957. Uma segunda linha mostrava onde a água havia cortado para o oeste depois da tempestade. Pequenas anotações ficavam ao lado de ambas. Raízes de álamo, argila mole, prateleira de cascalho, bueiro antigo, nascente de infiltração. Para Mark Hanson, aquelas marcas não significavam nada. Para Arthur, eram a terra falando numa língua que a maioria das pessoas havia parado de aprender. Ele olhou do papel para o campo. A planta oficial da ponte tratava aquele lugar como uma travessia limpa, estrada, vão, pilar, solo, concreto. Tudo havia sido medido, rotulado e aprovado. Mas o campo em si não era limpo. Ele guardava a memória de formas irregulares. Os álamos eram a primeira prova. Eles se curvavam em uma longa curva rasa pelo terreno baixo, não retos como uma divisa de propriedade, não aleatórios como árvores de quebra-vento. Seus troncos se inclinavam levemente, como se tivessem passado décadas bebendo de algo que já não se mostrava na superfície. Arthur caminhou devagar ao longo da cerca, mantendo o mapa dobrado em uma mão e uma bengala na outra. Suas botas afundavam mais no lado leste do que deveriam. Não muito, apenas o suficiente. Ele parou, pressionou a bengala no chão e sentiu o solo ceder sob a camada superior de cascalho. Ainda mole, murmurou. Atrás dele, uma porta de caminhonete se fechou. Arthur não se virou de imediato. Já sabia quem era. Daniel atravessou o recuo com o casaco meio fechado, o cabelo ainda úmido do ar da manhã. Parecia um homem que havia dito a si mesmo que estava apenas verificando como o pai estava, não o seguindo. Você não deveria estar aqui, disse Daniel. Não estou no terreno deles. Você está perto o bastante. Arthur apontou a bengala para o campo. Olhe aquelas árvores. Daniel suspirou. Pai, não olhe para mim. Olhe para as árvores. Daniel cruzou os braços, mas olhou. Por um tempo nenhum dos dois falou. Os álamos estavam de pé na névoa, seus galhos nus pálidos contra o céu baixo. A água pingava deles em gotas lentas e pacientes. Além deles, as formas do pilar leste ficavam perto da mesma curva que o pai de Arthur havia desenhado quase 70 anos antes. Daniel olhou das árvores para a ponte, depois para o mapa na mão de Arthur. O que eu deveria ver? Arthur lhe entregou o papel. Daniel hesitou antes de pegar. Lu, como se o mapa pudesse envergonhar. Lu mesmo ali, sem multidão assistindo. Mas o segurou com cuidado. Arthur apontou para a curva de lápis. Seu avô marcou aqueles álamos depois da enchente. Disse que as raízes seguiam a água antiga. Daniel estudou o mapa, depois o campo. Pela primeira vez, seu rosto não se fechou de imediato. Eles fazem a mesma curva, disse ele. Arthur não sorriu. Sim, isso não quer dizer que exista um riacho debaixo dali. Não, disse Arthur.
Quer dizer que o riacho esteve ali tempo suficiente para as árvores se lembrarem dele. Daniel pareceu irritado, mas menos certo que antes. Isso já era alguma coisa. Arthur avançou mais ao longo da cerca até chegar a uma vala rasa onde a água da chuva havia se acumulado durante a noite. A maioria das poças perto da estrada estava parada. Aquela não. Uma fina fita de água deslizava pela linha da vala e depois desaparecia sob a pedra britada perto da entrada da construção. Daniel também percebeu. Escoamento, disse ele, mas sua voz enfraqueceu. Talvez. Arthur agachou-se com cuidado, os joelhos reclamando, e recolheu um pouco de lama com os dedos. A parte de cima era marrom e solta. Por baixo era argila cinza azulada. Ele a esfregou entre o polegar e o indicador. Seu pai havia marcado argila mole exatamente ali, não perto dali. Ali, uma picape branca parou atrás deles. Mark Hanson desceu usando capacete, botas de trabalho limpas e uma jaqueta com o logotipo da empresa de engenharia no peito. Ele parou quando viu Arthur junto à cerca. Sua expressão não era de raiva a princípio, era cansada. Sr. Bell, chamou Mark. Pensei que tivéssemos tido essa conversa ontem à noite. Arthur levantou-se devagar. Tivemos parte dela. Esta é uma área de construção ativa. Estou do lado de fora da sua cerca. O senhor está deixando minha equipe nervosa. Arthur olhou para além dele. Alguns trabalhadores perto das formas haviam parado para observar. Se um homem com um mapa dobrado os deixa nervosos, disse Arthur, talvez eles já estivessem nervosos. A boca de Mark se contraiu. Daniel entrou rapidamente. Nós estamos indo embora. Arthur não se moveu. Mark aproximou-se, parando do outro lado da cerca. Senhor, eu entendo que esta terra significa algo para o Senhor. Entendo que seu pai trabalhou nestas estradas, mas não podemos redesenhar uma ponte por causa de um documento familiar desenhado à mão. Arthur ergueu o mapa. Isto não é o projeto da ponte, disse ele. É a parte que o projeto de vocês esqueceu de perguntar. Mark olhou para os álamos, depois de volta para Arthur. Fizemos sondagens. Vocês perfuraram onde os pilares vão ficar. Isso é padrão. Arthur apontou para a vala. Vocês seguiram a água depois da chuva? Mark não respondeu imediatamente. Arthur continuou. Verificaram a antiga linha do bueiro ao sul do campo? Compararam a fileira de árvores com o canal pré-enchente? Perguntaram por que existe argila cinza sob cascalho novo, bem onde o pilar leste vai receber carga? Daniel virou-se ligeiramente para o pai. Era a coisa mais técnica que Arthur havia suado em anos. Mark também percebeu, embora tentasse não demonstrar. Temos procedimentos, disse Mark. Meu pai também tinha. As palavras saíram mais baixas do que Arthur esperava. Por um momento, a manhã ficou imóvel. Então Mark disse, Sr. Bell, vou pedir que não retorne a este local a menos que seja convidado. Arthur dobrou o mapa pelas velhas marcas. Está bem. Daniel pareceu aliviado, mas antes de Arthur se virar, ele apontou mais uma vez para o campo baixo. Quando a próxima chuva vier, disse ele, observe a água perto daquela entrada. Ela não vai se espalhar como escoamento. Vai viajar como se soubesse para onde está indo. Mark não disse nada. Arthur voltou para a caminhonete com Daniel ao seu lado. Quando chegaram à porta, Daniel olhou por cima do ombro para os álamos outra vez. Desta vez, olhou por mais tempo. Arthur viu, mas não mencionou. Algumas verdades precisavam ser vistas antes de poderem ser acreditadas. Naquela tarde, o céu sobre o condado de Miller escureceu novamente. E ao anoitecer, a chuva começou a cair forte o bastante para testar cada coisa confiante que os homens haviam construído sobre o antigo riacho. Às 7 da manhã seguinte, Arthur Bell estava do lado de fora do canteiro da ponte com o mapa de seu pai na mão. A chuva havia parado antes do amanhecer, mas o campo ainda guardava a noite dentro de si. A névoa pairava baixa sobre a estrada de cascalho. A ponte inacabada erguia-se além da cerca da construção, suas formas de concreto escuras, suas barras de aço apontando para o céu cinzento do Missouri. Arthur estacionou sua caminhonete no recuo, do lado de fora das placas. Então desdobrou o mapa com cuidado. Não parecia grande coisa. Papel amarelo, dobras macias, linhas de lápis, algumas anotações escritas na caligrafia simples de Thomas Bell, raízes de álamo, argila mole, bueiro antigo, prateleira de cascalho, riacho antes da enchente. Para os engenheiros do condado, era um desenho antigo de família. Para Arthur,
Era um registro do que a terra tinha sido antes de os homens a cobrirem com aterro, plantas e confiança. Ele olhou do mapa para o campo. A planta oficial da ponte tratava a travessia como um problema limpo. Estrada aqui, pilar aqui, concreto aqui, água ali. Mas a terra não era limpa. Ela se dobrava. Lembrava. Carregava problemas antigos sob cascalho novo. Os álamos provaram isso primeiro. Eles ficavam em uma longa curva rasa pelo terreno baixo, não retos como um quebra-vento plantado, e não aleatórios como árvores selvagens. Seus troncos se inclinavam para a mesma linha escondida que Thomas havia desenhado quase 70 anos antes. Arthur caminhou ao longo da cerca, com a bengala em uma mão e o mapa na outra. Perto do pilar leste, suas botas afundaram mais do que deveriam. Não o bastante para um homem descuidado notar. O bastante para Arthur. Ele pressionou a bengala no chão. A camada superior resistiu por alguns centímetros. Depois cedeu. Ainda mole, murmurou. Uma porta de caminhonete se fechou atrás dele. Arthur não se virou logo. Sabia quem era. Daniel atravessou o recuo com o casaco meio fechado, o rosto cansado e protegido. Você não deveria estar aqui, disse Daniel. Estou fora da cerca. Você sabe o que eu quero dizer. Arthur apontou para as árvores. Olhe para elas. Daniel suspirou. Pai, por favor, não olhe para mim. Olhe para as árvores. Daniel cruzou os braços, mas olhou. Por um momento, só ouve o som da água pingando dos galhos. Os álamos se curvavam pelo campo quase no mesmo formato da linha de lápis no mapa. Arthur lhe entregou o papel. Daniel hesitou, depois o pegou. Seu avô marcou isso depois da enchente, disse Arthur. Disse que as raízes seguiam a água antiga. Daniel estudou o mapa, depois o campo. Sua expressão mudou ligeiramente. Ainda não era crença, mas era menos certeza. Faz a mesma curva, disse ele. Arthur assentiu. Isso não prova que há água debaixo da ponte. Não, disse Arthur. Prova que a terra está contando a mesma história 2 vezes. Daniel olhou de novo para o papel. Arthur caminhou em direção a uma vala rasa perto da entrada da construção. A maioria das poças da chuva estava parada. Aquela não. Uma fina fita de água deslizava pela vala, curvava-se em direção ao campo e desaparecia sob a pedra britada. Daniel percebeu. Escoamento, disse ele. Talvez. Arthur agachou-se com dificuldade e recolheu lama da borda da vala. A superfície era marrom e solta. Por baixo havia argila cinza azulada, escorregadia entre os dedos. Thomas havia marcado argila mole ali, não em algum lugar próximo. Ali. Antes que Arthur pudesse se levantar, uma picape branca parou perto do portão. Mark Hanson desceu usando um capacete e uma jaqueta com o logotipo da firma de engenharia no peito. Ele parou quando os viu. Seu rosto não mostrava raiva, apenas o olhar cansado de um homem que pensava que um velho problema o havia seguido até amanhã. Sr. Bell, chamou Mark. Conversamos sobre isso ontem à noite. Arthur levantou-se devagar. Conversamos numa sala, disse ele. Este é o lugar. Esta é uma área de construção ativa. Estou do lado de fora da sua cerca. O senhor está perto o bastante para distrair minha equipe. Arthur olhou para além dele. Alguns trabalhadores haviam parado perto das formas. Se um mapa dobrado os distrai, disse Arthur. Eles já estavam preocupados. Daniel entrou no meio. Nós estamos indo embora. Arthur permaneceu onde estava. Mark aproximou-se, parando do outro lado da cerca. Eu entendo que esta terra significa algo para o senhor, mas não podemos redesenhar uma ponte por causa de um documento familiar feito à mão. Arthur ergueu o mapa. Isto não é o projeto, disse ele. É o que o projeto de vocês esqueceu. A mandíbula de Mark se contraiu. Fizemos sondagens nos pontos dos pilares. Vocês perfuraram direto para baixo, disse Arthur. O antigo riacho não corria direto para baixo. Temos procedimentos. Meu pai também tinha. Isso fez a manhã ficar quieta por um segundo. Daniel olhou para Arthur, depois para Mark. Arthur apontou para a vala. Depois da chuva, vocês observaram para onde a água viajava. Mark não respondeu. Verificaram a antiga linha do bueiro ao sul do campo? Perguntou Arthur. Compararam os álamos ao canal anterior à enchente? Testaram por que a argila cinza sob cascalho fresco perto do pilar leste? A expressão de Mark mudou bastante para Arthur notar. Não era concordância. Ainda não. Mas era a primeira pequena rachadura na certeza. Então Mark a fechou. Sr. Bell,
Estou pedindo que não volte a este local a menos que seja convidado. Arthur dobrou o mapa pelas antigas marcas. Está bem. Daniel soltou um suspiro baixo. Mas antes de Arthur se virar, olhou mais uma vez para o terreno baixo. Quando a próxima chuva vier, disse ele, observe a água perto daquela entrada. Ela não vai se espalhar como escoamento. Ela vai viajar como se lembrasse. Mark não disse nada. Arthur voltou para a caminhonete. Daniel o seguiu, mas no meio do caminho olhou por cima do ombro para os álamos outra vez. Arthur viu, não mencionou. Algumas verdades precisavam ser vistas antes de poderem ser acreditadas. No fim da tarde, o céu sobre o condado de Miller escureceu novamente. O ar ficou pesado. A equipe da ponte cobriu o que pôde e correu pelas últimas tarefas antes que o tempo aparasse. Então a chuva veio forte, e sob o lado leste da nova ponte, o antigo riacho começou a testar cada coisa confiante construída acima dele. Arthur Bell escreveu a carta antes do café da manhã. Ele não a digitou. O velho computador no quarto de hóspedes ainda funcionava, mas Arthur nunca confiou coisas importantes a máquinas que corrigiam ortografia, enquanto perdiam significado. Ele escreveu com tinta azul em papel pautado, com o mapa de seu pai aberto ao lado. Ao conselho do condado de Miller e ao escritório do projeto da ponte, ele parou, ouvindo a água da chuva pingar do beiral. Então escreveu o que já havia dito na reunião, desta vez sem raiva. Listou a antiga curva do riacho, a argila mole perto do pilar leste, a linha curva de álamos e o desvio de drenagem que Thomas Bell recomendara em 1957. Pediu apenas uma coisa, uma pausa temporária no trabalho ao redor do pilar leste, até que a antiga linha do bueiro ao sul do campo pudesse ser inspecionada. No fim, assinou seu nome, Arthur Bell, chefe aposentado da equipe de estradas do condado de Miller. Ele fez 2 cópias do mapa de seu pai na loja de ração da cidade. A moça atrás do balcão manuseou o papel como se ele pudesse se desfazer, o que quase podia. Quando a copiadora lançou um clarão branco sobre as linhas de lápis de Thomas Bell, Arthur desviou o olhar. Parecia estranho ver o trabalho de seu pai se transformar em algo limpo, plano e moderno. Às 9h30, Arthur havia entregado o envelope no escritório do condado. A mulher da recepção lhe deu um sorriso educado que não chegou aos olhos. Vou me certificar de que o comissário Whitcomb o receba, disse ela. E o Sr. Hanson? Sim, senhor. Ele conhecia aquele tom. Significava que a carta passaria da mesa dela para outra mesa, e possivelmente para uma pasta onde coisas desconfortáveis esperavam até se tornarem problema de outra pessoa. 2 dias se passaram. Ninguém ligou. Na terceira manhã, Daniel apareceu e encontrou Arthur no quintal com uma pá na caçamba da caminhonete. Você mandou outra carta? Perguntou Daniel. Mandei a primeira da forma correta. Pai. Arthur fechou a tampa da caçamba. Você diz isso como se meu nome fosse um aviso. Daniel esfregou a testa. As pessoas estão falando. As pessoas falam quando a colheita falha, os impostos sobem e alguém pinta um celeiro da cor errada. Isso não as torna certas. Estão dizendo que você está tentando parar a ponte por causa do vovô. A mão de Arthur parou na porta da caminhonete. Daniel se arrependeu da frase assim que ela saiu, mas não a retirou. Arthur olhou para a estrada. Estou tentando impedir que construam errado. Eu sei que é nisso que você acredita. Aquilo doeu mais do que Daniel pretendia. Arthur conseguia ouvir o espaço entre crença e verdade. Ao meio-dia, ele foi à cidade abastecer e ouviu o resto no Marlene's Diner. Ele não se sentou. Apenas esperou perto do caixa enquanto o recibo da bomba imprimia. Mas os homens da mesa do fundo não estavam quietos. Um deles disse que a ponte mal havia começado, e o velho Arthur Bell já queria escavar metade do condado. Outro disse que toda a cidade tinha um homem que achava que a água da chuva era uma conspiração. Alguém brincou que se os engenheiros precisassem de ajuda, poderiam pedir ao mapa de Arthur onde colocar o bule de café. Arthur pagou pelo combustível. Marlene, que o conhecia desde os 20 anos, pareceu envergonhada. Eles não falam por mal, disse ela. Geralmente é quando as pessoas mais falam sério, respondeu Arthur. Naquela tarde, um envelope branco chegou à sua caixa de correio com o selo do condado impresso no canto. A resposta era curta. Sr. Bell, obrigado por seu interesse contínuo no projeto da Ponte da Rota 16 do condado de Miller. O condado e sua equipe de engenharia contratada analisaram suas preocupações.
Os relatórios geotécnicos atuais e as plantas aprovadas do local não indicam a presença de um curso d'água ativo na localização do Pilar Leste. Neste momento, nenhuma alteração no cronograma do projeto é recomendada. Arthur leu 2 vezes. Não havia assinatura de Ray Whitcomb, apenas um nome digitado do administrador do projeto. Ele dobrou a carta e a colocou ao lado do mapa de seu pai. Às 4 horas, dirigiu para o sul do canteiro da ponte. Não para o portão desta vez, para a antiga linha de drenagem que Thomas havia marcado em 1957. O lugar era quase invisível da estrada. A vegetação havia crescido espessa. Madressilva se enroscava em uma depressão rasa. Um fio de cerca enferrujado se inclinava para dentro do mato. Se uma pessoa não soubesse onde olhar, não havia nada para ver. Arthur sabia onde olhar. Estacionou perto da vala e carregou a pá pelo mato. Cada passo lembrava a ele que tinha 81 anos, não 50. Suas costas endureceram. Sua respiração encurtou, mas continuou andando até chegar a um ponto baixo, onde a água havia se acumulado sob as folhas. Ele raspou a lama. Depois raízes. Depois uma camada de cascalho que não tinha razão de estar ali naturalmente. A pá bateu em concreto. Arthur parou, ajoelhou-se com dificuldade e limpou as bordas com as mãos. Sob a lama estava a borda quebrada de um velho bueiro, meio enterrado, meio selado por anos de lodo e aterro descuidado. Um fio fino de água escorria de um lado, claro por um segundo antes de se tornar marrom na vala. Arthur sentou-se sobre os calcanhares. Thomas havia marcado certo, não perto. Certo. Ele tirou uma foto com o telefone velho de Daniel, aquele que Daniel lhe dera porque tinha botões grandes, e uma câmera que Arthur raramente usava. Então ligou para o escritório do condado. A assistente o colocou em espera 2 vezes. Quando voltou, sua voz era cautelosa. Sr. Bell, o comissário Whitcomb diz que o que o senhor está descrevendo muito provavelmente é escoamento sazonal causado pela chuva recente. Está saindo de um bueiro enterrado. Entendo que essa é a sua opinião. Arthur olhou para a água se movendo pelo velho concreto. Não, disse ele em voz baixa. São meus olhos. Ela não teve resposta para isso. Naquela noite, Daniel apareceu de novo. Arthur lhe mostrou a foto. Por um longo momento, Daniel não disse nada. Então perguntou. Você mandou isso para eles? Liguei. Hã? Chamaram de escoamento. Daniel encarou a pequena tela. A imagem estava borrada, mas a borda de concreto era clara o bastante. A água também. Talvez você devesse deixar Mark ver isso diretamente, disse Daniel. Arthur olhou para ele. Foi a primeira vez que Daniel sugeriu ajudar em vez de impedi-lo. Antes que Arthur pudesse responder, um trovão rolou sobre os campos. Os 2 homens se viraram para a janela. A chuva veio mais forte que antes, atingindo o vidro em linhas inclinadas. Em algum lugar além da escuridão, a água se reunia em valas, deslizava sob cascalho, encontrava todos os caminhos antigos que os homens haviam esquecido. Arthur pegou o mapa de seu pai e o dobrou no bolso do casaco. Daniel percebeu. Você vai voltar lá? Não para discutir, disse Arthur. Então por quê? Arthur olhou na direção da ponte, para ver o que a água vai dizer a eles antes que decidam não ouvir de novo. Pela manhã, o condado de Miller parecia como se a noite tivesse se espremido sobre cada campo baixo. As valas corriam marrons. Entradas de cascalho estavam cortadas por pequenos riachos. A água ficava parada no restolho da soja e tremia sob o vento. Ao longo da Rota 16, o canteiro da ponte inacabada estava quieto de um jeito que canteiros de construção não deveriam ficar. As máquinas estavam lá. Os homens estavam lá. Mas ninguém se movia depressa. Arthur Bell estacionou no acostamento em frente ao recuo, longe o bastante para que ninguém pudesse dizer que ele estava interferindo. Daniel sentou-se ao lado dele, as 2 mãos envolvendo um copo de café de papel que ainda não havia tocado. Você não deveria sair, disse Daniel. Arthur olhou pelo para-brisa. Não estou planejando. Além da cerca, 3 trabalhadores estavam perto das formas do Pilar Leste, olhando para o chão. Um deles tinha uma pá. Outro segurava uma régua de medição. Mark Hansen já estava lá. Capacete baixo, jaqueta fechada, tablet em uma mão. A princípio, Daniel não viu nada. Então viu a rachadura. Era fina, nada dramática. Não mais larga que uma linha de lápis, atravessando um trecho de concreto fresco perto da borda da Fundação Leste. Ao lado dela,
O cascalho havia assentado. Daniel inclinou-se para a frente. Isso é ruim? Arthur não respondeu depressa. Estudou primeiro a água. Ela não havia se espalhado por igual. Havia se juntado perto da entrada, deslizado pelo terreno baixo e se curvado para o pilar leste do jeito que um animal cansado segue um caminho antigo para casa. Foi ali que eu disse para ele observar, disse Arthur. Dentro da cerca, Mark se agachou perto da rachadura. Um engenheiro mais jovem ajoelhou-se ao lado dele, apontando para algo no tablet. O empreiteiro estava de braços cruzados, mandíbula tensa. Arthur não conseguia ouvi-los, mas conhecia o formato da conversa. Atraso por chuva, problema de compactação, assentamento superficial, gerenciável. Os homens tinham muitos nomes para um problema antes de estarem dispostos a chamá-lo pelo verdadeiro. Uma caminhonete do condado entrou. O comissário Ray Whitcomb desceu, segurando uma pasta sobre a cabeça contra a garoa. Ele não foi até a cerca onde Arthur e Daniel estavam. Caminhou direto para Mark. Daniel observou o rosto do pai. Você sabia que isso ia acontecer? Disse ele em voz baixa. Eu sabia que a água ia testar. Não é o mesmo que saber. Não, disse Arthur. É o que saber parece antes que os homens admitam. Daniel olhou de volta para o canteiro. Um trabalhador com casaco marrom desbotado saiu do trailer de equipamentos. Era mais velho que os outros, talvez no fim dos 60, com uma mancada na perna esquerda e o andar lento de um homem que passou a vida em terreno irregular. Ele parou perto da depressão, olhou para a água e depois se virou para os álamos. Arthur estreitou os olhos. Quem é aquele? Daniel verificou o nome pintado na marmita do homem quando ele passou perto da cerca. Parece Pete Lawson. Arthur se lembrava dos Lawson, homens de estrada, homens de vala, homens que sabiam consertar coisas sem fazer discursos. Pete, disse algo a Mark. Mark balançou a cabeça. Pete apontou para as árvores, depois para o terreno baixo, então disse algo mais. E desta vez Mark não balançou a cabeça tão rápido. Arthur abriu a porta da caminhonete. Daniel segurou sua manga. Pai, vou só até a cerca. Você prometeu que não ia interferir. Prometi que não ia atrapalhar. Arthur saiu para o ar úmido e caminhou devagar até a cerca. Daniel o seguiu, sem impedi-lo desta vez. Pete Lawson percebeu Arthur primeiro. Bem, disse Pete, alto o bastante para ser ouvido. Se não é o filho de Tom Bell, Arthur Peru. Ninguém o chamava assim havia anos. Mark se virou, irritação piscando no rosto. Sr. Bell, esta não é uma boa hora. Pat olhou para Mark. Talvez seja exatamente a hora. O comissário Whitcomb franziu o senho. Pete, deixe os engenheiros trabalharem. Pete o ignorou. Seus olhos permaneceram em Arthur. Seu pai costumava chamar essa baixada de Bell Creek, não chamava? Arthur sentiu Daniel olhar para ele. Antes da enchente, disse Arthur. Pat assentiu devagar. Meu tio dizia o mesmo. Costumava pegar lagostins aqui quando era menino. Disse que o riacho desapareceu depois que o condado aterrou a curva. Mark ficou imóvel. O engenheiro mais jovem olhou para o tablet, depois para os álamos. A expressão de Ray Whitcomb endureceu. Nomes antigos para áreas de drenagem não são evidência técnica. Pat soltou uma risada seca. Não, senhor. Mas a água não se importa com o nome que o senhor arquiva. Arthur quase sorriu. Quase. Mark caminhou até a cerca, mantendo a voz controlada. Sr. Bell, o senhor tirou fotografias do bueiro que mencionou. Daniel respondeu antes de Arthur. Tirou. Arthur virou-se um pouco, surpreso. Daniel puxou o celular, abriu a imagem que Arthur lhe mostrara na noite anterior e a segurou através da cerca. Mark hesitou, depois deu um passo mais perto. A foto não era perfeita. O ângulo era ruim. A lama cobria metade da borda de concreto. Mas o bueiro antigo estava ali, e o fio fino de água saindo dele era visível. Mark a estudou por mais tempo do que pretendia. Onde é isso? Perguntou. Ao sul do campo, disse Arthur. Exatamente onde o mapa de 1957 marca. Ray Whitcomb interrompeu. Pode não ter relação. Mark não lhe respondeu imediatamente. Aquele silêncio importava. Pela primeira vez, o engenheiro não descartava Arthur no mesmo fôlego. Olhou da foto para a depressão perto do pilar leste, depois para a fileira de álamos, depois de volta ao tablet, como se as linhas limpas ali o tivessem traído. Vamos revisar os dados de drenagem, disse Mark por fim. Arthur sabia o que isso significava. Não crença.
Não desculpa, mas também não riso. Essa foi a primeira rachadura que importava. Enquanto Arthur e Daniel voltavam para a caminhonete, Daniel manteve os olhos no canteiro da ponte. Eu não sabia que mais alguém se lembrava de Bell Creek, disse ele. Arthur abriu a porta do motorista. Muita gente se lembra de coisas, disse ele. Só espera outra pessoa dizer, las primeiro. Atrás deles, Mark Hanson ficou perto do pilar leste, enquanto a água da chuva se acumulava na depressão rasa aos seus pés. Desta vez ele observou para onde ela ia. E naquela tarde, começaria a puxar registros que ninguém no condado queria abrir havia anos. Na manhã de segunda-feira, o pilar leste havia baixado de novo. Não muito, disse o condado a princípio. Menos de 1 polegada, segundo a primeira medição. Então uma segunda equipe o conferiu com um nível a laser. E o número mudou. Ao meio-dia, Mark Hanson havia ordenado que todos se afastassem da fundação até que ele próprio pudesse comparar as leituras. Arthur Bell soube por Pete Lawson antes do almoço. Eles fecharam o lado leste, disse Pete. Nada de concreto hoje, nada de formas, nada. Arthur estava de pé junto ao balcão da cozinha, com o velho mapa ao lado da pia. Quanto se moveu? O bastante para ninguém estar brincando. Arthur fechou os olhos por um segundo. Ele queria que tivessem ouvido antes de o chão provar que ele estava certo. Estar certo não parecia vitória quando o concreto, dinheiro e a segurança dos homens estavam envolvidos. Às 2 horas, Daniel o levou de carro ao canteiro da ponte. Desta vez, ninguém mandou Arthur ir embora. O portão estava aberto, e Mark Hanson estava perto da Fundação Leste com o tablet sob um braço e a cópia do mapa de Arthur na outra mão. A água da chuva ainda ficava nos pontos baixos. Uma linha de giz no concreto marcava onde a rachadura se estendera mais do que no dia anterior. Mark ergueu os olhos. Senobel, disse ele, sem irritação desta vez, sem dispensa educada. Apenas um homem cansado de pé na lama com respostas demais faltando. Arthur assentiu. Sr. Hanson. Mark ergueu a cópia do mapa. Mostre-me onde seu pai marcou o antigo canal. Arthur olhou para Daniel. Daniel não disse nada, mas abriu o portão. Aquele pequeno gesto quase parou Arthur. Por semanas, seu filho tentara mantê-lo fora dessa briga. Agora Daniel segurava o portão aberto para que ele pudesse entrar. Arthur passou por ele. Na mesa dobrável, ao lado do trailer de equipamentos, Mark espalhou 3 coisas. A planta oficial da ponte, o gráfico de sondagem do solo e o mapa de Thomas Bell. A planta moderna era limpa e nítida. O mapa antigo parecia cansado ao lado dela. Mas pela primeira vez, ninguém o tratou como lixo. Arthur apontou para a curva de lápis. O riacho passava por aqui antes da enchente. Depois de 57, o condado aterrou esta curva e cortou o leito da estrada por cima dela. O seu pilar fica perto da borda interna do antigo canal. Mark seguiu a linha com os olhos. Nosso registro de sondagem mostra aterro misto até 11 pés no lado leste, disse ele. Classificamos como perturbação de antiga estrada. Arthur assentiu. Era mais do que isso. Pete Lawson aproximou-se. Eu disse que meu tio chamava isso de Bell Creek. Mark olhou para ele. Esse nome era oficial? Costumava ser, disse Pete. Antes de pararem de dizer. Aquela frase permaneceu mais tempo do que deveria. O comissário Ray Whitcomb chegou em um SUV do condado. Olhou de Mark para Arthur, depois para os mapas na mesa. O que é isso? Perguntou Ray. Uma revisão, disse Mark. Nós já temos um processo de revisão. O pilar está se movendo. Ray baixou a voz. Mark, precisamos ter cuidado antes de fazer declarações públicas. Arthur o observou. Havia medo ali, mas não o tipo que vinha apenas de solo ruim. Mark virou-se para o engenheiro mais jovem. Ligue para o arquivo do condado. Peça qualquer registro de drenagem anterior a 1960 sobre a Bell Creek Road, reparos de enchente, reconstrução de leito de estrada ou desvio de bueiro. O rosto de Ray mudou. Só um pouco. Arthur viu mesmo assim. Pode não haver nada útil, disse Ray. Então não perdemos nada perguntando, respondeu Mark. O nome da arquivista era Helen Draper. Ela tinha 73 anos, ombros estreitos e era conhecida por lembrar de caixas de arquivos melhor do que as pessoas lembravam de aniversários. Chegou 1 hora depois com uma pasta de papelão segurada sob o casaco. Não encontrei muita coisa sobre Bell Creek, disse ela, mas encontrei algo sobre desvio de enchente. Ela colocou a pasta sobre a mesa. A etiqueta estava datilografada.
desbotada e quase se soltando da aba. Relatório de desvio de Bell Creek, 1957. Arthur não estendeu a mão. Por um momento, não conseguiu. Mark abriu a pasta com cuidado. Dentro havia 3 páginas de anotações do condado, um diagrama de reparo da estrada e uma cópia em carbono de um memorando assinado por Thomas Bell. Lá estava o nome de seu pai, não na memória da família, não em uma história contada à mesa da cozinha, não em uma lata de farinha, nos registros do condado. Mark leu em silêncio primeiro, depois leu em voz alta. O chefe Bell informa que o aterro colocado sobre a antiga curva do riacho pode redirecionar o fluxo subterrâneo sob o leito proposto da estrada, a menos que um desvio de drenagem seja cortado abaixo do nível. Ninguém falou. Arthur olhou para as palavras até que elas se borraram. Daniel se inclinou mais perto. O vovô escreveu isso? Arthur engoliu em seco. Sim. Mark virou outra página. O diagrama de reparo correspondia quase exatamente ao mapa de lápis. Canal antigo. Nova erosão. Argila mole. Pressão no bueiro. Então Mark franziu o senho. Deveria haver uma página de recomendação. Ellen Draper ajustou os óculos. Deveria. O que você quer dizer? O índice lista 4 páginas, disse ela. Esta pasta tem 3. Ray Whitcomb avançou. Arquivos antigos perdem páginas o tempo todo. Isso não prova nada. Ellen olhou para ele com a expressão calma de uma mulher que passara 50 anos vendo autoridades não gostarem de papel. Eu não disse que provava algo, disse ela. Disse que estava faltando. Mark verificou a pasta de novo. A página 4 havia sumido. A conclusão. A parte que teria dito o que Thomas Bell recomendou oficialmente. Daniel olhou para Arthur. Desta vez não havia constrangimento em seu rosto. Sochoque. Todos esses anos, disse Daniel em voz baixa. Eles tinham um registro? Arthur não respondeu. Estava olhando para a assinatura do pai. Thomas Bell. Simple. Firme. Certa. Por quase 70 anos, homens falaram de Thomas como se ele tivesse sido descuidado, teimoso ou errado. Mas ali, numa pasta desbotada do condado, seu aviso estava exatamente onde ele o havia deixado. Mark fechou a pasta com cuidado. Vamos suspender o trabalho no pilar leste, disse ele. Ray se virou bruscamente. Você não tem autoridade para tomar essa decisão sozinho. Tem movimento suficiente na fundação e conflito suficiente no registro de drenagem para recomendar suspensão imediata. Isso vai custar milhares por dia ao condado. Mark olhou para a rachadura no concreto. Continuar pode custar mais. Arthur olhou para o campo baixo, onde os álamos se curvavam na tarde cinzenta. Daniel ficou ao lado dele, mais perto agora do que havia ficado na sala de reuniões. Desculpe, disse Daniel. Arthur manteve os olhos nas árvores. Pelo quê? Por pensar que isso era só sobre o vovô. Arthur dobrou o velho mapa lentamente. Sempre foi sobre ele, disse. Mas nunca foi só sobre ele. Do outro lado do canteiro, Mark começou a dar ordens. Novas medições, comparação de solo, pedidos ao arquivo, revisão de drenagem, nada de mais concretagem perto do pilar leste, até que ele entendesse o que havia sido perdido. Mas Arthur já sabia a próxima pergunta. Se o aviso de Thomas Bell estava nos registros do condado o tempo todo, por que todos passaram quase 70 anos fingindo que não estava? E quem havia levado a página que mais importava? Na manhã seguinte, a ponte já não era apenas um problema de construção. Era um problema do condado. O jornal local publicou uma pequena matéria na página 3. Trabalho pausado na ponte da Rota 16, após preocupação com fundação. Não mencionou Arthur Bell pelo nome. Não mencionou Thomas Bell. Apenas disse que engenheiros estavam conduzindo uma revisão adicional de drenagem após chuvas recentes. Ray Whitcomb gostava de palavras assim. Adicional. Revisão. Preocupação. Elas faziam um erro parecer papelada. Às 9 horas, Ray convocou uma reunião de emergência no prédio do condado. Desta vez, não era aberta ao público. Mark Hanson estava lá com seu tablet. 2 administradores do projeto, o empreiteiro, Ellen Draper do arquivo e Arthur Bell, que fora convidado apenas porque Mark insistira. Daniel veio com ele. Ray percebeu isso. Precisamos manter isto sob controle, começou Ray. Até termos conclusões formais, ninguém se beneficia de especulação. Mark parecia cansado. O pilar leste se moveu.
O registro de drenagem entra em conflito com as premissas atuais do local. Isso não é especulação. Também não é uma conclusão. Não, disse Mark, mas é suficiente para parar o trabalho. O empreiteiro se remexeu na cadeira. Cada dia que ficamos parados, equipamentos custam dinheiro. Equipes custam dinheiro. Atrasos custam dinheiro. Arthur sentou-se quieto com o chapéu nas mãos. Ele entendia dinheiro. Passara a vida remendando estradas com orçamentos pequenos demais para os danos que o inverno deixava. Mas o dinheiro tinha uma forma de fazer os homens passarem correndo pela coisa que lhes custaria mais depois. Ray virou-se para Mark. Proponho trazer um consultor externo. Revisão totalmente independente. Processo limpo. Os olhos de Mark se estreitaram ligeiramente. Isso pode levar semanas. Então levará semanas. A fundação já mostra movimento. É por isso que precisamos de distância profissional. Arthur levantou os olhos então. Distância não muda o chão. A mandíbula de Ray se contraiu. Sr. Bell, com todo respeito, o senhor não é engenheiro licenciado. Não, disse Arthur. Sou o homem que disse para onde a água iria antes de ela ir. A sala ficou imóvel. Daniel olhou para o pai, depois para Ray. Desta vez, não pareceu envergonhado. Ray recostou-se. É exatamente esse tipo de declaração que precisamos evitar. Mark colocou o mapa copiado de Thomas Bell ao lado da planta oficial da ponte. Há um jeito mais rápido de confirmar o problema. Ray não gostou de ouvir aquilo. Que jeito? Uma vela de teste, disse Mark, ao longo do antigo canal suspeito, logo a leste do pilar. Escavação rasa primeiro. Se o mapa do Sr. Bell estiver errado, documentamos isso e seguimos em frente. Se estiver certo, ajustamos antes que a estrutura fique comprometida. O empreiteiro soltou o ar pelo nariz. Você quer escavar a zona de trabalho com base numa página desaparecida e num mapa antigo? Quero verificar o que o próprio local já está nos dizendo. Ray balançou a cabeça. De jeito nenhum. Não sem aprovação de consultor. Helen Draper, que permanecera em silêncio até então, abriu sua pasta. Há também a questão da quarta página desaparecida, disse ela. Ray virou-se para ela. Helen, arquivos antigos perdem páginas. Alguns perdem, disse ela. Mas este não perdeu o índice, não perdeu o memorando, não perdeu o diagrama. Perdeu a conclusão. Ninguém respondeu. Era o tipo de silêncio que Arthur reconhecia. O tipo que vinha quando as pessoas não tinham ficado sem palavras, apenas sem palavras seguras. Daniel inclinou-se para a frente. Por que isso importa? Ellen olhou para ele. Porque a conclusão é onde estaria a recomendação oficial de Thomas Bell. A voz de Daniel endureceu. Então alguém deveria estar procurando por ela. Ray lhe lançou um olhar frio. Sr. Bell, isto é assunto do condado. Daniel surpreendeu Arthur ao não recuar. Virou assunto da família Bell, quando o condado deixou as pessoas chamarem meu avô de errado por quase 70 anos. Arthur olhou para o filho. Ali estava. Não um pedido de desculpas desta vez. Defesa. Mark pegou o gráfico de sondagem do solo. Sou responsável pela segurança deste projeto. Se uma drenagem histórica foi perdida, preciso saber antes que alguém despeje mais 1 metro de concreto. Ray baixou a voz. E se isso se tornar público? Se as pessoas começarem a dizer que o condado ignorou avisos de 1957, você entende o que isso faz com este projeto? Mark respondeu em voz baixa. Entendo o que uma ponte falhada faz. O empreiteiro olhou de Ray para Mark e soube qual dos dois homens provavelmente seria culpado se a ponte se movesse de novo. Arthur levantou-se devagar. Todas as cabeças se viraram para ele. Meu pai pediu um desvio de drenagem, disse ele. Vocês não precisam acreditar em mim, nem precisam acreditar nele. Cavem a vala, deixem o chão responder. Ray esfregou o polegar na borda da caneta. E se nos recusarmos? Arthur olhou para a janela, além da qual os campos baixos se estendiam em direção ao canteiro da ponte. Então a próxima chuva responderá mais alto. Naquela tarde, Mark foi ao local sem esperar que Ray se sentisse confortável. Ele não chamou de escavação completa. Chamou de observação preliminar de subsuperfície. Ray podia discutir com linguagem simples, mas tinha mais dificuldade para discutir com cautela técnica. Daniel levou Arthur e estacionou perto do mesmo recuo de antes. Desta vez, eles não foram mantidos atrás da cerca. Ficaram perto da zona de trabalho enquanto uma pequena escavadeira rolava para a posição. Pete Lawson,
Observava ao lado de um caminhão basculante. Já era a hora, murmurou. A caçamba mordeu o solo a leste do pilar. No começo, levantou apenas cascalho molhado e terra marrom. Nada dramático, nada que fizesse um homem confessar. Ray, que viera apesar de si mesmo, estava de braços cruzados como se a decepção ainda pudesse salvá-lo. Mark ordenou ao operador que seguisse a linha que Arthur havia marcado. A caçamba cortou mais fundo. Uma camada mais escura apareceu, depois argila cinza azulada. Arthur sentiu Daniel se mexer ao seu lado. O operador parou e olhou para Mark. Mark se aproximou. Continue, disse ele. A caçamba raspou de novo, e desta vez atingiu algo que soou opaco contra o metal. Não pedra, não concreto novo. Algo mais antigo. Pete Lawson tirou o boné. Arthur não se moveu. Ele já conhecia o som de trabalho enterrado quando o ferro o encontrava. Mark ergueu uma mão, sinalizando para o operador parar. Todos se inclinaram para a frente. A vala havia aberto apenas o suficiente para mostrar a borda de pedras arredondadas de riacho compactadas sob a argila, colocadas em uma curva que correspondia à velha linha de lápis no mapa de Thomas Bell. Ray Whitcomb não disse nada. Pela primeira vez ele pareceu temer o chão. Mark virou-se para Arthur. O que estamos vendo? Arthur manteve os olhos na vala. O antigo leito do riacho, disse ele. E se a sua caçamba seguir mais 10 pés, vai encontrar o resto do que eles cobriram. O vento passou pelo canteiro. Ninguém riu. Ninguém sequer fingiu, porque o chão finalmente começara a falar numa língua que nem o condado podia arquivar. A vala não precisou ser profunda para que a verdade começasse a aparecer. No começo, havia apenas lama e cascalho molhado. Depois veio a argila cinza azulada que Arthur esperava. Por baixo dela, a escavadeira descobriu pedras arredondadas de riacho compactadas em uma curva lisa demais para ser aleatória. Elas jaziam sob o campo como uma coluna vertebral enterrada. Mark Hanson desceu para dentro da vala e raspou a parede com uma pá. Ninguém falou enquanto ele trabalhava. O engenheiro mais jovem ficou acima dele com uma câmera. Pete Lawson se apoiou na pá. Daniel ficou ao lado de Arthur, perto o suficiente agora para que suas mangas quase se tocassem. Mark pressionou o polegar na argila. Depois olhou ao longo das pedras expostas. Isto era um canal ativo, disse ele. Arthur assentiu uma vez. Mark olhou para o pilar leste e colocamos carga bem na borda dele. Ray Whitcomb estava a 3 metros de distância, pálido sob o boné do condado. Podemos confirmar isso sem especulação? Perguntou Ray. Mark levantou-se devagar, lama manchando um joelho da calça de trabalho. Acabamos de confirmar. No fim da tarde, a vala havia seguido a linha do antigo riacho longe o bastante para tornar a negação inútil. As pedras enterradas se curvavam exatamente onde Thomas Bell as havia desenhado. A água infiltrava pela parede de argila em fios finos e constantes. Não correndo, não dramática, apenas presente, paciente. Por quase 70 anos, aquela água havia sido chamada de escoamento, infiltração, drenagem, inconveniente qualquer coisa menos o que era. Um riacho que nunca havia ido embora completamente. Helen Draper chegou antes do pôr do sol com outra pasta apertada contra o peito. Parecia perturbada. Encontrei algo, disse ela. Ray se virou bruscamente. Helen, ela não olhou para ele. Olhou para Arthur. Não estava no arquivo do condado, disse ela. Estava numa caixa de doação particular do espólio de Margaret Pike. Ela foi secretária da Comissão de Estradas no fim dos anos 50. Arthur se lembrava vagamente do nome. Sua mãe uma vez disse que Margaret Pike tomava notas como se acreditasse que a história pudesse pedi-las depois. Ellen abriu a pasta sobre o capô da caminhonete de Mark. Dentro havia uma cópia em carbono do relatório de desvio de Bell Creek. 4 páginas. Arthur encarou a última página antes que alguém a tocasse. A conclusão desaparecida. Mark a leu primeiro. Depois olhou para Arthur e qualquer distância profissional que ele tentara manter desapareceu. Sr. Bell, disse ele em voz baixa. Seu pai recomendou uma vala de desvio, um bueiro mais profundo e nenhuma estrutura de carga sobre o antigo canal sem reforço. A garganta de Arthur apertou. Ellen apontou para o fim da página. Foi recebido pelo escritório do condado em 2 de abril de 1957. Daniel se aproximou. Então eles tinham isso. Sim, disse Helen. Mark continuou lendo. Há mais.
O parágrafo final afirmava que prosseguir sem correção de drenagem provavelmente causaria erosão, movimento subterrâneo e assentamento de longo prazo sob qualquer leito de estrada ou fundação estrutural colocada perto do antigo canal. Assentamento de longo prazo. Aquelas palavras não eram sentimentais, não eram superstição de velho fazendeiro. Eram claras o bastante para qualquer engenheiro em qualquer década. Ray estendeu a mão para a pasta, mas Helen colocou a mão sobre ela. Ainda não, disse ela. Todos olharam para ela. Ellen retirou mais uma folha do fundo. Margaret Pike também guardou um memorando. A voz de Ray ficou plana. Que memorando? Ellen leu da página. Ele descrevia uma reunião entre autoridades do condado e a Hollis, Whitcomb Construction, a empreiteira contratada para reconstruir a Bell Creek Road depois da enchente. A empresa já havia comprado aterro, programado equipamentos e garantido reembolso emergencial com base no alinhamento original. Mudar o plano de drenagem atrasaria o pagamento e aumentaria o custo. Daniel olhou para Ray. Whitcomb Construction. A boca de Ray se abriu, depois se fechou. A firma do meu avô, disse ele por fim. Isso foi há muito tempo. Arthur não se moveu. Ellen continuou. O memorando diz que a recomendação do chefe Thomas Bell foi considerada financeiramente disruptiva e que a discussão sobre drenagem alternativa deveria ser removida do resumo final do projeto. O rosto de Mark endureceu. Removida por quem? Ellen olhou para o memorando. Está rubricado RW. Ray engoliu em seco. Pode ser qualquer pessoa. Pete Lawson deu uma risada curta e sem humor. Não havia muitos R.W. Whitcomb comandando o escritório de estradas do condado em 1957. Arthur não disse nada. Estava olhando para a assinatura do pai, Thomas Bell. Durante a maior parte da vida, Arthur imaginou que esse momento pareceria alívio. Pensou que, se a prova viesse algum dia, algum peso antigo se levantaria. Mas a prova também tinha peso. Ela não apenas inocentava os mortos. Ela perguntava aos vivos o que fariam depois. A voz de Daniel tremeu. Eles o destruíram por causa de um contrato? Ray virou-se para ele. Eu não destruí ninguém. Eu nem tinha nascido. Não, disse Daniel. Mas você estava pronto para enterrar isso de novo. A frase cortou mais fundo porque era verdadeira o bastante para fazer Ray desviar o olhar. Mark dobrou o relatório com cuidado. Precisamos notificar o conselho, o inspetor estadual e nosso escritório de responsabilidade. O projeto precisa mudar. O empreiteiro xingou baixinho. Isso pode nos atrasar meses. Arthur olhou para a vala, o pilar leste, as pedras do riacho brilhando na argila molhada. Então olhou para Ray. Um homem mais jovem talvez tivesse apreciado aquilo. Talvez deixasse o silêncio punir a sala. Talvez exigisse renúncias antes de oferecer mais uma palavra de ajuda. Arthur estava cansado o bastante para se sentir tentado. Pensou em seu pai voltando para casa sem a jaqueta do condado. Pensou em Ruth Bell lhe entregando a lata de farinha. Pensou em todos os anos em que homens confiaram em Thomas em particular, mas o abandonaram em público. Então olhou para a ponte inacabada. Ônibus escolares precisavam daquela travessia. Fazendeiros precisavam dela. Ambulâncias a usariam. Famílias que nunca tinham ouvido o nome de Thomas Bell passariam por cima dela em tempestades e na escuridão do inverno. Arthur podia deixar o condado engasgar com sua velha mentira, ou podia garantir que ninguém mais pagasse por ela. Ele foi até a borda da vala. Meu pai pediu um desvio, disse. Ele estava certo então. Estaria certo agora. Mark virou-se para ele. Arthur apontou com a bengala, seguindo a curva das pedras expostas. Cortem a drenagem ao longo do antigo canal. Não lutem contra ele. Deem a ele um lugar para ir. Reforcem o pilar leste pelo lado oeste, não direto para baixo na argila, e parem de tratar aquele campo como se ele tivesse esquecido o que era. Mark ouviu sem interromper. Ray parecia menor do que em qualquer reunião. O senhor nos ajudaria? Perguntou Ray. Arthur olhou para ele por um longo momento. Não vou ajudar vocês a esconder o que aconteceu. O rosto de Ray se contraiu. Arthur continuou. Vou ajudar a impedir que a ponte fale. Mas o relatório do meu pai volta para o registro do condado. Completo, público, com o nome dele nele. Daniel assentiu antes de qualquer outra pessoa. Então Mark disse, de acordo. Ellen fechou a pasta. Vou certificar a cópia. Pete Lawson colocou o boné de volta. Já era hora de o velho ser ouvido.
Arthur olhou mais uma vez para a água se infiltrando pela parede da vala. Pela primeira vez em quase 70 anos, ela não estava escondida. Name Thomas Bell. Ao pôr do sol, a ponte já não era apenas uma história sobre solo ruim. Era uma história sobre um aviso enterrado por lucro, um nome de família arrastado pela lama e um velho que ainda escolheu salvar a estrada depois que a estrada falhara com seu pai. E agora, o condado de Miller teria que decidir como parecia uma desculpa quando a verdade vinha com assinaturas. A reunião seguinte do Conselho do Condado estava lotada antes mesmo de começar. Desta vez, ninguém riu quando Arthur Bell entrou. As pessoas se viraram, mas não como antes. Fazendeiros tiraram os bonés. Alguns trabalhadores da construção assentiram. Pete Lawson ficou perto da parede do fundo, de braços cruzados, parecendo um homem que esperara muito tempo para ver a pessoa certa entrar novamente na sala errada. Daniel caminhava ao lado do pai, não atrás dele. Mark Hanson estava à mesa da frente com os desenhos corrigidos da ponte, as fotografias da vala e uma cópia certificada do relatório de 1957 de Thomas Bell. Suas botas não estavam limpas desta vez. Lama ainda marcava as bordas, e de algum modo isso fez Arthur confiar mais nele. O comissário Ray Whitcomb também estava lá. Ele não fez o discurso principal. Essa foi sua escolha. Em vez disso, ficou com os outros representantes do condado e deixou Helen Draper ler a dedicatória. A voz dela estava firme no ar frio. Esta ponte é dedicada em reconhecimento a Thomas Bell, chefe da equipe de estradas do condado de Miller, cujo relatório de desvio de Bell Creek, de 1957, preservou o conhecimento do antigo canal do riacho sob esta travessia e as gerações de trabalhadores das estradas cuja sabedoria de campo ajudou a manter este condado em movimento. Arthur olhou para a placa. Por um momento não viu a multidão, a ponte ou a fita. Viu seu pai pendurando a jaqueta do condado no cabide perto da porta. Viu sua mãe colocando café ao lado de um homem que havia desenhado a verdade no verso de uma fatura de ração. Viu uma lata de farinha em uma prateleira da despensa. Daniel estava perto o bastante para ouvir Arthur respirar. "Você está bem?" perguntou. Arthur assentiu, mas não falou. Alguns nomes demoram muito para voltar para casa. Depois que a fita foi cortada, as pessoas cruzaram a ponte devagar, como se velocidade desrespeitasse o que havia acontecido ali. Um ônibus escolar passou primeiro, vazio exceto pelo motorista, que tocou a buzina 2 vezes. O som correu pelos campos baixos e se dissipou entre os álamos. Pete Lawson enxugou um olho e fingiu que o vento havia feito aquilo. Mark veio até Arthur com uma cópia emoldurada do velho mapa. "O original pertence ao arquivo", disse ele. "Helen já tem a vitrine pronta, climatizada, etiqueta adequada, relatório completo ao lado." Arthur olhou para a cópia emoldurada. As linhas de lápis ainda eram fracas. O papel ainda parecia frágil demais para ter carregado tanto peso. "O que a etiqueta vai dizer?" perguntou Daniel. Mark lhe entregou um pequeno cartão impresso. Daniel leu em voz alta. "Mapa de campo de Bell Creek, desenhado por Thomas Bell, março de 1957. Apresentado como evidência de apoio na correção do projeto da ponte da Rota 16 do condado de Miller." Arthur desviou o olhar para a água, apresentado como evidência. Não boato, não reclamação familiar. Evidência. Uma menina ali perto puxou a manga do avô e apontou para o mapa emoldurado. "Por que esse papel velho é importante?" perguntou ela. O avô pareceu incerto. Então Arthur respondeu. "Porque o chão contou a verdade", disse ele. E esse papel se lembrou de como lê-la. A menina pareceu pensar sobre aquilo. Depois assentiu como se fizesse todo sentido. Talvez para crianças fizesse. Mais tarde, depois que a maior parte da multidão foi embora, Arthur e Daniel caminharam até o lado da ponte. Abaixo deles, o canal de drenagem curvava-se sob a estrutura, revestido de pedras, carregando uma fina fita de água clara pela tarde fria. Daniel apoiou as mãos no corrimão. "Eu odiava aquele mapa", disse ele em voz baixa. Arthur olhou para ele. Daniel manteve os olhos na água. "Não exatamente o mapa, acho. Eu odiava o que as pessoas pensavam quando o viam. Odiava sentir que ainda estávamos carregando algo em que ninguém mais acreditava." Arthur assentiu lentamente. "É uma coisa pesada para herdar. Sinto muito por você ter carregado isso sozinho." Arthur não respondeu de imediato. Então disse, "Eu não carreguei sozinho. Só pensei que carregava.
Daniel olhou para ele então. Do outro lado da cidade, no arquivo do condado, Helen Draper colocou o relatório completo de Thomas Bell dentro de uma vitrine de vidro. A conclusão desaparecida ficou ao lado do mapa de campo. O memorando de Margaret Pike ficou embaixo. Não escondido, não suavizado, não arquivado sob um nome mais seguro. Crianças o veriam em excursões escolares. Trabalhadores de estrada o veriam durante treinamentos. Engenheiros o veriam quando o condado ensinasse aos novos funcionários por que registros antigos importavam. E talvez, anos depois, alguém fosse construir algo no condado de Miller e fizesse mais uma pergunta antes de despejar concreto. Arthur permaneceu na ponte até o sol cair baixo atrás dos álamos. O ar ficou mais frio. Daniel perguntou se ele estava pronto para ir. Daqui a 1 minuto, disse Arthur. Ele escutou. Abaixo da ponte, a água corria sobre as pedras com um som tão baixo que a maioria das pessoas teria deixado passar. Mas Arthur ouviu. Achou que seu pai também teria ouvido. O mapa já havia sido chamado de inútil uma vez. Arthur já não os corrigia. Apenas ficou de pé na ponte batizada em homenagem ao homem que o desenhara, ouvindo enquanto o velho riacho levava a verdade para casa.